Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a book tag Eu Nunca. Antes de começar o vídeo eu só gostaria de deixar alguns recados, então se você não estiver interessado em ouvir esses recados eu vou deixar aqui na minutagem e você pode pular lá pra frente pra parte onde a tag vai começar. Mas antes de começar o vídeo eu só gostaria de agradecer a todo mundo que comprou com os meus links durante a Book Friday. Muito obrigado por todo mundo que usou, todas as pessoas que acessaram com os meus links, algumas compras foram feitas e isso é muito legal ver que tem algumas pessoas que têm acessado, que têm comprado com os meus links. Muito obrigado por isso. A segunda coisa é relembrar que a situação no Rio Grande do Sul continua bem complicada, que as pessoas ainda estão passando por muitas dificuldades. As chuvas, ao mesmo tempo que já passaram, continuam voltando. Então a situação lá continua necessitando da nossa ajuda. E se você puder doar, doe da forma que você conseguir. Para ONG que você confiar, ou entidades, a forma como você achar que seja mais adequada e que você acha que é melhor. Mas faça algum tipo de doação. Por menor que seja a sua doação, ela sempre vai fazer diferença na vida de alguém. Então se vocês puderem fazer doações para qualquer ONG ou entidade que vocês achem que seja adequada, façam essas doações em dinheiro, em alimentos, em roupas, o que vocês acharem que seja melhor. Antes de começar o vídeo, só gostaria de pedir para que, se vocês não são inscritos, vocês pudessem se inscrever aqui no canal, ainda é de graça, o YouTube continua não cobrando nada por isso. Deixar sua curtida, se vocês quiserem deixar algum comentário sobre qualquer um dos livros que eu vou falar aqui no vídeo, podem deixar aqui embaixo. E se vocês quiserem responder a tag aqui nos comentários, também podem deixar, que com certeza eu vou ler depois. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meus links, eu vou deixar os links aqui embaixo de cada um dos livros que eu for comentar no vídeo hoje, mesmo os que eu não recomendo muito. E se vocês querem ajudar o canal, mas acabam esquecendo, vocês podem salvar o link nos seus favoritos, que acessando por ele, vocês vão direto pro site da Amazon, vocês pagam o mesmo valor na compra de vocês e eu recebo uma pequena comissão. E se quiserem me seguir lá no Instagram é @guridosLivros. Começando a responder a tag pelas minhas pesquisas. Essa tag foi uma tag traduzida pelo Paulo Hatz do Livraria em Casa em 2017, mas a tag é uma tag acho que americana ou inglesa ou algo do tipo, então ela não foi criada por ele, só foi traduzida. Tem 10 perguntas e todas essas perguntas começam com Eu Nunca. Algumas delas foram fáceis de responder, outras nem tanto, e eu tentei colocar livros diferentes, tipo, tem uma delas que pergunta tipo, qual que é seu livro favorito? E eu coloquei não exatamente o que é meu favorito, mas o meu favorito de um gênero específico, porque senão eu acho que fica sempre meio batido, sempre respondendo as mesmas coisas. Mas já começando a responder a primeira pergunta é o seguinte: eu nunca li isso, um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já leu. Eu coloquei não um livro, mas um autor. Todo mundo acho que já leu algum livro do Stephen King, mas eu nunca li nada. Tenho um amigo que adora o autor, tem me recomendado com bastante frequência livros dele. Ele tá lendo A Torre Negra, leu O Iluminado, acho que foi, e alguns outros livros do autor, acho que já leu assim uns 10 ou 12 livros dele. E ele gosta muito desse autor, tem muitas pessoas que já leram, muitas pessoas falam desse autor, eu nunca li nada. Não sei nem por onde eu começaria, se é que eu começaria, porque ele não me chama muito a atenção. Os temas que ele trata não são temas que, assim, me agradam tanto. Então eu acabei nunca indo atrás de nenhum livro desse autor. Então eu, em vez de colocar um livro que todo mundo leu, eu coloquei esse autor porque todo mundo aparentemente já leu alguma coisa dele, ou teve algum contato com alguma obra dele, mesmo que não seja por livro, seja por filme, mas as pessoas de alguma forma tiveram contato com ele, e eu nunca nem assisti, por exemplo, o filme da Carrie. Então eu não conheço nada da obra dele, é um autor que eu não conheço, e eu nunca li nada dele, não sei se vou ler. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixem aqui embaixo do que vocês acham que seria bom, porque ele tem uns livros assim enormes e que não me chamam tanto a atenção. Um que me chama atenção, mas é mais pela capa, seria o Sob a Redoma, que parece um livro interessante, tipo, cai uma cúpula de uma, tipo um vidro em cima de uma cidade e eles ficam isolados, parece legal, mas assim, outras coisas dele eu não conheço e não sei muito bem por onde eu começaria. A segunda pergunta é o seguinte: eu nunca li algo tão maravilhoso, o seu livro favorito? Esse foi o caso que eu comentei agora há pouco, que foi um livro que eu coloquei de um gênero específico e não exatamente o meu livro favorito, mas eu coloquei um livro que eu adorei, que eu li, se eu não me engano, em 2022, muito, muito bom, e que eu sei que foi muito comentado fora do país, mas ele veio pra cá, as pessoas acho que nem ligaram pro livro porque ninguém comenta sobre ele, que se chama Devoradores de Estrelas, um livro de ficção científica, daqueles que a pessoa vai salvar o planeta Terra, tem um vírus, uma infecção e tudo mais, e ele tem que salvar as pessoas, muito legal. Acontece um negócio que você vai descobrindo logo no início, que aquela pessoa ele tem algum tipo de contato com vida alienígena, e toda essa parte de que talvez ele tenha contato com uma vida alienígena é muito, muito legal. É um livro engraçado, bem humorado, recomendo muito, já li desse autor tanto esse quanto o Perdido em Marte. Comecei a ler Artemis, mas esse aí eu não gostei, tem muito palavrão, mas Devoradores de Estrelas achei muito bom, tem um senso de humor muito legal, é um livro que fala sobre amizade, é um livro de aventura, gostei muito e recomendo bastante. Se vocês quiserem ler ele, é uma leitura assim tranquila de se fazer e que você vai aprendendo junto com o personagem principal sobre toda aquela situação. A terceira pergunta é o seguinte: eu nunca imaginei que conseguiria terminar isto, um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Eu coloquei um livro só, que é um livro do Neil Gaiman. No momento eu tô lendo um quadrinho dele, que eu tô até gostando, não lembro o nome, vou deixar a foto aqui, mas assim, tá sendo interessante. Mas o livro, assim, não deu pra mim, eu sei que muita gente gosta desse livro, eu acho esse livro muito bom, que é O Oceano no Fim do Caminho. Eu não entendi nada, eu fui até o final só porque, assim, eu queria terminar ele, peguei na biblioteca da minha faculdade. As pessoas falam bem desse autor, se eu não me engano, Deuses Americanos é desse autor e eu já ouvi falar bem desse livro, e também já tinha ouvido falar bem de Oceano no Fim do Caminho, mas esse aí não colou. Pra mim, a história, sei lá, não gostei da história, achei tudo meio esquisito, tem um negócio assim que a avó de uma menina vira
vira tipo um corvo. É um negócio assim bem avoado. Não sei nem explicar exatamente o que é, mas eu não gostei. Talvez algum outro livro do autor desse certo pra mim, talvez, mas eu não fiquei com mais vontade de ler nada dele. Tô lendo um quadrinho porque eu peguei na minha empresa, eles têm uma biblioteca compartilhada lá, e daí esse quadrinho dele tava lá e eu fiquei, vou dar uma segunda chance pra esse autor, talvez em relação a quadrinhos seja mais interessante. Por mais que eu não tenha o costume de consumir quadrinhos, eu peguei esse quadrinho dele. E assim, até o momento tá indo bem, mas eu deixei ele parado ali, tenho que terminar. É bem tranquilo de ler, é pequeno, mas o livro O Oceano no Fim do Caminho pra mim não deu. A quarta pergunta é o seguinte: eu nunca vou terminar isso, um livro ou uma série que você abandonou? Eu não coloquei uma série, coloquei duas séries. Eu coloquei As Crônicas Lunares, demorei até pra conseguir encontrar qual era o nome desse negócio. Eu li o quê? Eu li Cinder e li Scarlet. Até hoje eu não sei por que eu fui fazer isso, porque assim, não tem nada a ver comigo. Não, assim, na minha cabeça esses livros é tipo pra garotas de 16 anos. Até hoje eu não sei por que eu fui ler esse livro, por que eu peguei pra ler essa série. O primeiro, assim, foi interessante, é um reconto de Cinderela, foi legalzinho, tinha um negócio lá sobre uma pandemia, sobre a garota ser uma ciborgue. Ok, tudo bem. O segundo, nossa, que coisa ruim, não gostei, eu achei muito ruim, mas sim, não é pra mim, eu não sou o público desse livro, então não fez nenhum sentido eu ter começado sequer a ler esses livros, então desisti, não vou continuar, não sei nem por que comecei, mas comecei e abandonei. E o segundo foi Legend, eu li o primeiro volume e eu não consegui gostar. É assim, eu sei que tem outros livros que eu gosto, que tem a mesma temática de personagens, que é aquele garoto, aquela garota de 16 anos que meio que salva o mundo, mas nesse aqui é meio apelão demais, eu achei meio bobo. Tem um negócio também no livro que a garota acaba se apaixonando pelo vilão, pela pessoa que ela quer matar porque fez mal pra ela e pra família dela. Eu não gostei nada. Esse negócio de você detesta uma pessoa e de repente você tá adorando ela. E é a mesma coisa que acontece no segundo livro dessas Crônicas Lunares. A garota se apaixona pelo lobo e o lobo matou a avó dela. Então assim, não faz nenhum sentido. Pra mim são livros que não funcionaram e que eu não vou continuar, obviamente, essas séries. Eu nem tenho esses livros. Eu li no Kindle, então assim, fico agradecido porque pelo menos assim eu não tenho que me desfazer das cópias físicas deles e nem gastei dinheiro com cópia física. A quinta pergunta é o seguinte: eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. Coloquei dois e eu gostei dos dois. Eu acho que foram muito bons. Um foi bem recente, tem tipo uns 2 meses que eu li, talvez nem tanto. E o outro já tem alguns anos. O primeiro deles foi O Sol é para Todos. Meu tio me recomendou bem no ano que eu tava começando a faculdade. Eu achei esse livro muito bom. Ele me disse: compra esse livro que você vai gostar. É um livro que debate temas sobre racismo, sobre amadurecimento, sobre preconceitos das mais diversas formas, porque as pessoas não têm um problema só com as outras por causa da cor da pele delas, eles têm outros problemas ali que envolvem preconceitos. É um livro muito sensível, contado pelos olhos de uma criança, um livro que eu gosto muito. E é um clássico, muitas pessoas leem e gostam desse livro. Acham esse livro muito bom. Se eu não me engano, nos Estados Unidos ele é inclusive utilizado nas escolas, acho que como leitura obrigatória, se não em todas, em muitas delas. O segundo foi Assassinos da Lua das Flores. Eu vou dizer que foi por recomendação da Paloma Lima, que inclusive tem um canal aqui no YouTube, um canal muito bom que eu gosto bastante, mas eu não posso afirmar que foi por recomendação dela. Eu tô colocando aqui como se fosse, mas eu acho que antes dela recomendar, eu já tava com vontade de ler esse livro. Um livro muito bom, que também fala sobre preconceito. É um livro de investigação policial sobre um caso que aconteceu na década de 20 de uma tribo nos Estados Unidos que eles ficaram muito ricos por causa do petróleo e eles acabaram se tornando alvos para pessoas brancas que fizeram de tudo para conseguir burlar as leis que faziam com que a concessão de petróleo, o dinheiro que eles ganhavam por petróleo só podia ser transmitido de pai para filho ou por meio de herança, desde que você concedesse essa herança. Então eles fizeram o que queriam para conseguir essa herança dessas pessoas. Casavam com essas pessoas e depois matavam elas ou outras coisas assim terríveis. Um livro muito bom, muito interessante, que é contado em 3 partes. Uma pelos olhos principalmente das pessoas dessa tribo, outra pelos olhos dos investigadores do FBI e a terceira parte que é a visão do próprio jornalista que escreveu o livro. Muito bom. Se vocês tiverem que ler um livro esse ano, leiam Assassinos da Lua das Flores ou O Sol é para Todos. Acho que são ótimas leituras, mas principalmente se forem escolher entre um dos dois e quiserem só ler um ano inteiro, leiam Assassinos da Lua das Flores. Acho que vale muito a pena. A pergunta número 6 é o seguinte: eu nunca faria isso, um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concorda ou faria. Eu coloquei o seguinte: eu li Emma agora bem recentemente, talvez uma semana atrás. Tem uma atitude que eu acho que assim, é um bocado incomodativa, talvez em alguns momentos, e que eu acredito que eu nunca conseguiria fazer, que é o seguinte: me envolver na vida das pessoas de uma forma que eu controlo completamente a vida de um amigo. Ela tem uma amiga, Harriet, que ela tenta controlar a vida dessa garota de todas as formas, fazendo com que ela não case com uma determinada pessoa, tentando fazer com que ela namore com uma outra pessoa. Ela vira uma espécie de uma santa casamenteira, e eu gostei muito do livro, acho que o livro é muito bom, mas eu nunca faria isso que ela faz, porque eu não tenho, assim, essa capacidade de ficar me intrometendo dessa forma na vida dos outros, de ficar, tipo, controlando cada uma das coisas que as pessoas fazem. Eu acho que, assim, é um pouco demais. É uma personagem muito divertida que faz, assim, umas coisas bem exageradas e desastrosas muitas vezes pra vida dela, mas que ela tem essa característica que eu acho que é uma coisa que eu nunca faria. A 7ª pergunta é o seguinte: eu nunca quero ter que admitir que li isso. Um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ler em locais públicos. Eu não tenho esse problema de vergonha de ler nada, porque eu costumo ler coisas que não me causam
causam vergonha, tanto no particular quanto no público. Então, por que eu teria vergonha de ler no público se eu não tenho vergonha no particular? Sendo que eu também não leio nada demais. No entanto, tem 2 livros que eu acho, assim, um pouco vergonha alheia, que é o seguinte. Eu li Scarlet, que é um livro desastroso. Eu já comentei com vocês em uma das outras perguntas da tag. Eu acho que aquele livro é muito tontinho, muito bobinho, mesmo para as pessoas que esse livro é feito. E o segundo livro que eu coloquei aqui é O Que Sobra, do Príncipe Harry, que eu li tipo 1 ano e meio atrás. E foi interessante ler, mas assim, o bendito se faz coitado o livro inteiro. Ele reclama de tudo, ele se faz de pobre, que ele tem que comprar sofá com o cartão de crédito da esposa, que ele foi fazer almoço, que ele foi fazer as compras, coisas que pessoas normais fazem. E assim, me desculpa, por mais que ele se ache pobre, ele nunca vai ser. Ele pode ser mais pobre que o irmão dele, pode ser menos importante do que o irmão, mas ele nunca vai ser pobre ou deixar de ser importante. Ele sempre vai ser uma pessoa que vai ter dinheiro na vida e muito dinheiro. Então, ele se faz de coitado o livro inteiro. E acho que já era uma coisa que eu poderia esperar antes de ler, mas quando eu li, eu percebi que realmente ele se faz de coitado em muitas situações que não tem por que se fazer de coitado. Em outras é a vida dele, ele tem razão, mas nessas situações assim de ficar se fazendo de pobre, meu filho, não tem porquê, você não é pobre. A 8ª pergunta é: eu nunca li algo tão fofo, um livro que tocou seu coração. Eu coloquei um livro infantil que eu li, eu acho que foi há 2 anos atrás, que se chama Ponte para Terabithia. Tem um filme, inclusive, muitos de vocês devem conhecer, o filme deve ter talvez uns 20 anos. Um filme muito legal, que conta sobre a amizade de um garoto e uma garota que moram numa cidadezinha pequena. A menina tem uma família com um pouco mais de condições financeiras, ela tem um pouco mais de liberdade, e ela imagina mais as coisas. O garoto, ele é o único filho daquela família, os outros filhos são todas meninas, e ele acaba tendo que muitas vezes usar os restos dessas meninas, tipo o tênis delas, e daí ele tem que ficar colorindo com canetinha, esse tipo de coisa. E ele acaba sofrendo muito bullying na escola, até que ele arruma essa amiga, que ele acha que ela é uma esquisitona, e no final das contas eles se tornam grandes amigos. A história é um bocado triste no final, acontece um negócio bastante triste, mas é um livro muito bonitinho, muito parecido com o filme, sinceramente, mas eu acho que vale muito a leitura. Um livro pequeno, com uma leitura tranquila, e que toca em temas importantes, como você ter amigos, ou você se importar com sua família, e sobre crescimento e amadurecimento também. Eu, sinceramente, acho que vale a leitura. E também achei um livrinho fofo. A 9ª pergunta é o seguinte: eu nunca ri tanto, um livro que te fez rir alto. Eu coloquei o seguinte, coloquei o livro do Príncipe Harry de novo, porque acho que tem alguns momentos que aquele livro é um bocado hilário. Por exemplo, essa parte dele ficar se fazendo de coitado de pobre e outras coisas assim. Mas é mais a parte de ser engraçado porque te causa uma vergonha alheia, sabe? Não porque o livro é engraçado ou porque ele queria que fosse engraçado. Eu acho que ele não queria, mas tem alguns momentos que você fica um pouco de vergonha das coisas que ele faz ou do que ele fala e que você pensa assim: você não precisava ter compartilhado essas coisas, Harry, você poderia ter guardado pra você. Tem certas coisas que você não precisa tornar públicas, você pode guardar pra você, porque as pessoas não precisam saber tanto assim sobre a sua vida. O segundo livro é um livro de ficção científica que eu inclusive comentei na pergunta do Eu Nunca Li Algo Tão Maravilhoso, que é Devoradores de Estrelas. Tanto esse quanto Perdido em Marte, que são os 2 livros desse autor que eu já li, acho que são muito bons, têm um senso de humor muito bom. Eles são livros que têm um ritmo legal e que são engraçados. Eu não sou de ficar rindo um monte com livros, mas acho que esses 2 livros e Emma, da Jane Austen, são livros que têm um senso de humor muito legal e que me agradam. Os livros da Jane Austen, por exemplo, eu acho que são livros que me agradam bastante, não sei se vão agradar todo mundo, e que eu acho engraçados. Eles têm um tom meio irônico e sarcástico em alguns momentos. A autora, ela faz algumas alfinetadas sobre problemas sociais, sobre o lugar das pessoas dentro da sociedade que ela mora, e eu acho os livros muito bons. Então, se vocês confiam nas minhas dicas, acho que esses 3 livros, Devoradores de Estrelas, Perdido em Marte e os livros da Jane Austen, são bons livros se você quiser rir. Mas se você tiver um senso de humor parecido com o meu, se você não tiver, daí talvez não funcione tanto. O do Príncipe Harry é mais pela vergonha, mas assim, também dá pra rir em alguns momentos. A 10ª e última pergunta é o seguinte: eu nunca teria sobrevivido minha infância sem ter lido esse livro. Um livro favorito da sua infância. Eu coloquei um livro bem óbvio, que foi Harry Potter. Eu li Harry Potter pela primeira vez, eu talvez tivesse uns 10 ou 11 anos, eu não era tão criança assim, mas eu gosto bastante. Eu li todos os livros várias vezes na minha vida, eu acho que são livros muito bons. E o segundo é um livro de histórias infantis que eu não lembro nem o nome, nem a capa, mas era um livro que tinha muitas e muitas histórias infantis, sei lá, talvez umas 50, e a minha mãe lia várias vezes ele pra mim. Eu e a minha irmã sempre ficava pedindo pra ela contar algumas histórias específicas que a gente gostava, e era um livro muito bonitinho, muito divertido. Mas eu acho que teve vários livros que eu gostei quando eu era pequeno, que a minha mãe lia pra mim, mas o que eu li por mim mesmo e que me marcou bastante foi Harry Potter, que eu não sou a única pessoa que começou a ler por causa desses livros e que marcou a infância de várias pessoas. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, não esqueçam de se inscrever, deixar sua curtida. Se quiserem deixar aqui embaixo qualquer comentário, podem deixar. Não esqueçam de, se vocês forem fazer compras na Amazon, utilizarem meus links. E até o vídeo da semana que vem.